O tucano de bico verde é uma ave que encanta quem a observa. Suas cores, a maneira como ele se movimenta, tudo isso faz com que quando ele chega, a atenção se volte completamente para ele. Se você quer saber onde essa espécie vive, qual a importância dela para um ecossistema e onde observá-la quando vier para a Serra Mantiqueira, fica comigo neste vídeo porque vou falar sobre tudo isso. Olá pessoal, sou Pedro Ribeiro, educador ambiental e atuo com observação de aves aqui em São Bento do Sapucaí. Ranfastos dicoloros é o nome da espécie do conteúdo de hoje. E o que eu vou falar aqui está dentro do contexto da cidade que vivo, que é São Bento do Sapucaí. Mas claro que muito do que eu vou falar serve para um contexto geral. São os diferentes lugares que essa ave ocorre, as diferentes regiões. Mas há tópicos que podem variar conforme a situação socioambiental, como a questão das ameaças que essa espécie sofre. E onde vivem esses tucanos? Qual que é o habitat dele? Já encontramos a espécie em perímetro urbano, próximo ali também a bordas de florestas, a campos de altitude, em ambiente florestal principalmente, isso nas serras, né? E é uma ave que ela ocorre desde o vale, como o Vale do Serrano, até a parte mais alta de São Bento, ali nos campos de altitude, com divisa a Campos do Jordão. Até em ambiente serrano, se houver florestas, né, nas serras, essa ave pode ser considerada uma ave comum para aquele ambiente especificamente, né? Florestas em serras. Já no vale, ela já é mais difícil de ser encontrada, apesar de que sim, a encontramos e a observamos aqui, inclusive na cidade também. A dieta dessa ave é bem variada. Ela é uma espécie onívora, né? Isso quer dizer que ela come desde pequenos vertebrados, insetos, ovos, filhotes de outras aves e frutos também. No seu habitat natural, você vai ver consumindo frutos de palmeiras, assim como de jabuticaba, pitanga, cabralha canjarana, que também é conhecido como cedro, canjarana, canelas, imbaúbas. Capororoca também é uma árvore que tem um fruto super atrativo para essa espécie. E com frequência você vai ver ela também predando filhotes, entrando no ninho de outras aves, né, consumindo ovos. E aqui um caso sensível que vale até compartilhar com você uma história. Dessa ave tá circulando ali uma cavidade e a pessoa que possui a propriedade, que se deparou com essa situação, ali na sua melhor das intenções, estava tentando espantar o tucano para que ele não consumisse filhotes de outras aves. Mas além dessa pessoa não considerar que ele também tem filhotes para alimentar, essa pessoa mal sabia que o tucano estava tentando entrar no próprio ninho dele. Esse já está o próximo tópico. Ele se reproduz em ocos de árvore. É uma espécie que não constrói o ninho. Ela precisa de árvores mortas que tenham cavidades ou árvores que tenham, mesmo que vivas, né, mas tenham cavidades feitas por outras aves, porque o bico dele não é forte o suficiente para perfurar um tronco, apenas para aumentar o oco para ele poder procriar lá dentro. Também já tem relatos dele criando em barrancos, né, sempre assim em pequenas tocas, muitas vezes em árvores, né, geralmente ali após 3 metros acima do solo. É o que a gente costuma ver por aqui. Então, essa pessoa mal se deu conta de que ao tentar espantar o tucano de bico verde para ele não predar o filhote de outras aves, ela estava praticamente privando os filhotes desse tucano de receber o alimento. E quando eu estava com a Rita, ela imediatamente interviu na mulher, que ela queria espantar com medo dele sair com um ninho no bico. E a Rita disse, observe o comportamento. E aqui é um ponto-chave da observação de aves, né? A gente não fica só, olha as cores, tudo, que lindo que ele é. A gente observa também o comportamento da espécie. E ela trouxe essa abordagem para ela observar a maneira segura como ele entra no ninho. Porque se não fosse o ninho dele, ele não entraria de uma forma assim tão descuidada. A forma como ele se comunicava com possivelmente outro espécime que estava lá na cavidade com os filhotes para alimentar os filhotes
ou então para a fêmea sair e aí ele entrar. Então havia essa comunicação, havia um meio que ele chegava. Teve um momento que ele parecia estar querendo nos distrair, que ele ficava... Aqui na Mantiqueira a gente usa o termo ressabiado, né? Que ele ficava desconfiado que a gente fosse fazer alguma coisa com ele, porque a gente estava observando ele. Então, olha que coisa, olha só pra você ver, né? Outra magia, quando você vier pra Mantiqueira, você vai ver o pessoal falando isso. Olha só pra você ver, olha, ó. Então olha só pra você ver. Até me perdi. Ó, então olha só, na melhor das intenções, se a pessoa não tiver cautela, ela pode colocar toda uma cria, toda uma reprodução em risco. Aí só pra você ver. Não seria só um ou dois indivíduos, mas toda a ninhada. Esse é um dos fatores de ameaça para esse tucano aqui na nossa região. Essa relação que as pessoas têm ao ver ele em seu habitat natural, buscando sobreviver na natureza, da forma como sempre foi, né? Essa aversão pela maneira como ele se comporta, que não é muito romântica, que as pessoas olham, se admiram com a beleza dele, mas sentem muito quando ele está agindo naturalmente, predando outros filhotes. Toma esse cuidado quando você estiver observando esse tucano e você vê que ele está próximo a cavidades, né? Ocos de árvore e tudo mais, e aceite que ele pode estar indo ali predar um filhote. Você vai ter que ter uma experiência maior para conseguir distinguir se ele está indo alimentar a sua cria no oco da árvore ou se ele está indo predar filhotes de outras espécies. Eu mesmo já fotografei um tucano-sul, não é o do bico verde, mas o tucano-sul voando com os filhotes de outras espécies no bico, né? Como eles têm esses bicos maiores, então eles não precisam necessariamente entrar por completo nesses ocos de árvore para conseguir predar. Eles conseguem colocar só parte do pescoço lá, e como esse bico dele é uma baita ferramenta para ele conseguir sobreviver, se alimentar, né? É o seu diferencial aí na sobrevivência, na seleção natural. Ele consegue então com facilidade pegar os filhotes e voar rapidamente sem ser atacado por outras aves, né? Que há uma comunidade ali, já por si só, de passarinhos, ou às vezes até de psitacídeos, de vários grupos, né? Pode ser beija-flor, pode ser até pequenos falcões ou gaviões que vão tentar de tudo para defender o seu território e agredir esse tucano. Então ele já tem todas essas preocupações, sabe? Não precisa dar mais uma para ele, não. Aí as pessoas até falam, ah, mas está crescendo muito a população de um tucano e de outros passarinhos está diminuindo. O que nós faz? Meu, você não tem que cuidar do tucano, você tem que se preocupar com o tucano, você tem que se preocupar com o ambiente, com a resiliência do ambiente, do ecossistema em si, que ele por si só vai se equilibrar. Então se não há predador para o tucano, porque não tem árvores maduras para portear grandes rapinantes, você precisa se preocupar com isso, não com o tucano. Afinal, o tucano ele foi muito perseguido no passado por conta disso. Este foi um dos fatores que o colocou em risco até. É uma espécie que já esteve listada aí no livro vermelho de espécies ameaçadas de extinção, mas acredito que com a recomposição da Mata Atlântica, ele conseguiu aumentar a sua população. E assim, hoje não está mais no livro de espécies ameaçadas de extinção, mas se você for entrar no site da IUCN, você vai ver que a população dele está diminuindo. E assim também, antes não havia todo um movimento de ciência cidadã para gerar dados que iriam falar sobre as populações desta espécie. Então esse é um pontaço até para a ciência cidadã, quando a gente está fazendo a observação de aves, e listando as espécies que a gente está vendo, quantos indivíduos que a gente está vendo. Assim a gente está colaborando com a pesquisa científica, colaborando também com iniciativas de conservação da natureza, para conservação até de algumas espécies, e fazendo com que o ecoturismo, né, ele seja ali uma forma não só de financiar esse tipo de pesquisa, como também uma forma de educação ambiental para as pessoas que moram aqui com trabalhos socioambientais e também para pessoas que vêm para a Mantiqueira observar aves ou curtir atividades com caminhadas, das quais a observação de aves esteja incluída. No entanto, é preciso estar fazendo o levantamento desses dados com critério, né? Mesmo que seja uma passarinhada casual, uma observação de aves casual, é preciso saber reconhecer as aves que você está
colocando na lista de plataformas como o eBird ou até mesmo o Wikiaves, apesar que é o eBird que é a ferramenta e a plataforma que vai falar sobre a população, vai fazer um levantamento populacional da espécie. Já o Wikiaves é mais voltado para outros segmentos que ajudam também a pesquisa científica. Só que para dados populacionais, o eBird com certeza é a melhor ferramenta, é a mais adequada para se utilizar. Outra ameaça que essa espécie lida, que é uma grande preocupação que a gente tem por aqui, é a questão com os vidros. Colisão com vidros. A gente vê muitas construções com vidros que não tem um planejamento para lidar com essa questão da fauna, né? Que, enfim, só nos Estados Unidos é 1 bilhão de aves que morrem todos os anos por se colidirem em vidros de prédio. Aqui no Brasil não há dados falando sobre isso, né? Mas a gente recebe quase que diariamente pessoas falando: ah, esse passarinho aqui chocou no vidro, o que eu faço para recuperar ele? E como a Rita sempre diz, né? Pô, cuida do vidro, porque a ave já está condenada. Ninguém que se choca a 20 ou 40 km por hora numa barreira de vidro vai ficar bem depois. Ainda mais uma ave que tem os ossos todos porosos. Então, há adesivos hoje em dia que diminuem esses impactos, que você pode colocar ali nos vidros, né, caso você tenha uma construção com vidro, um chalé ou algo assim. Há esses adesivos que são vendidos assim em várias lojas, Loja dos Passarinhos é uma delas, para evitar com que as aves colidam e percebam ali que há uma barreira. Não é adesivo de gavião que você tem que colocar não, tá? Você tem que colocar adesivos que diminuem o espaço vazio no vidro, dando a entender que há uma barreira ali. Você precisa quebrar o reflexo. Então essa é uma das ameaças que mais nos preocupam. E também a perca de hábitat, claro. Isso daí é o que ameaça a maioria das espécies que hoje estão ameaçadas de extinção, as que estão entrando em extinção. Perca de hábitat, assim, é geral. Todas sofrem com isso, sabe? Aqui no caso do tucano de bico verde, poluição de rios, um desvio do curso da água. Nem sempre é só a perca da floresta, não é só, né? Mas eu tô falando que assim, nem sempre é este caso isolado. Pode ser também a seca ali dos seus recursos hídricos, quando ele iria tomar água numa nascente que não tem mais. Ou um rio, um riacho, um córrego, que está agora poluído, que ele tomava água lá e não tem mais. Assim como também pode ser a troca, né, da mata nativa por espécies exóticas. Espécies exóticas são como essa mamona aqui, mas aqui eu tô no meu quintal, né? Eu faço um manejo agroflorestal, então ela tá aqui para adubar o meu solo. Mas aqui boa parte das plantas que eu tenho aqui nesse quintal são nativas. E essa troca de espécies de plantas nativas pelas exóticas também é um fator de ameaça para o tucano de bico verde. Porque se antes ele estava acostumado a alimentar com determinados frutos, com determinadas sementes, com o que havia de disponível para ele como recurso, além de pequenos vertebrados, como eu já abordei aqui, pode ser que no momento que haja ali uma construção, a pessoa ela queima a vegetação, mas ela queima uma vegetação que não é daqui, não é originária, não é nativa dessa região que a gente está. Não basta ser, é da Mata Atlântica, eu vou plantar lá. Não, precisa ser do tipo de vegetação que a gente está inserido. Que dentre a gente chama de fitofisionomias, né, os tipos de vegetação, me refiro à floresta ambrófila mista, mata com araucária. Isso da região que eu estou, tá bem? Então, se a pessoa chega para cá e faz como se fosse essa troca, né, de vegetação da nativa para a exótica, ela está prejudicando toda a fauna que depende de árvores nativas para se alimentarem. Muitas vezes não é diretamente o fruto da árvore, mas pode ser que seja uma árvore que atraia muitos insetos e essas aves se alimentem dos insetos, não do fruto da árvore. Os insetos vão lá se alimentar, às vezes, do néctar, da florada e tudo mais, e trocando ali, de repente, por um cipreste, um buchinho, né, que é esse cedrinho também. Não, você acabou ali com um recurso que a ave tinha para poder se alimentar. Isso também é um fator de ameaça para ele. Outro elemento que ameaça essa espécie aqui na região
são os animais domésticos, principalmente em época de reprodução. A gente vê muito falar, cachorro pegando filhote tucano que está aprendendo a voar. Principalmente nesse caso específico, há toda uma questão com os gatos também, mas gatos é mais aves menores. Já o tucano, cachorro de caça, assim, não é que ele é de caça, mas que ele já tem um instinto de caça muito forte. Border Collie, pastores, né? Pastor belga, alemão, pastor da mantiqueira, todos esses caçam muito, naturalmente, mesmo de barriga cheia, caça porque é instintivo, e nessa ele acaba predando os filhotes. Então aqui do contexto que eu tô, que é Gonçalves, São Bento do Sapucaí, nesse trecho da Serra Mantiqueira, esses são os principais fatores que ameaçam o tucano de bico verde. Pode ser que em outras regiões, com certeza, essas ameaças vão mudar. E quais lugares você pode ver esse tucano caso você esteja vindo para São Bento do Sapucaí? Eu vou falar sobre essas regiões, mas também sobre os ecossistemas, né? Então, caso você vier para Mantiqueira, seja alguma outra cidade, como Gonçalves, isso também vai ser válido. Outras cidades no geral, pode ser que você vá lá para Delfim, para Iruoca, Mantiqueira é enorme, né? Então, vou falar também nessa questão de ecossistema para não ficar muito restrito a São Bento do Sapucaí, apesar de usar como exemplo os lugares de São Bento. Como eu estou sempre observando aves nesses lugares, seja por prazer, ou seja por estar conduzindo pessoas durante uma atividade de observação de aves, eu os vejo lá com mais frequência. Entre eles, o Vale do Serrano, o Vale do Baú e no bairro do Quilombo. No Vale do Serrano, geralmente eu vejo com frequência nas estradas mesmo, só que próximo aos fragmentos florestais. Isso quando ele não está na borda. Então, pode ser que tenha uma embaúba que seja um puleiro para ele conectar entre um fragmento e outro. Começa a perceber isso quando você estiver nessas áreas. Se há árvores grandes que possivelmente forneçam alimento para esse tucano, eu falei de algumas aqui, e que podem ser o ponto de ligação entre um fragmento florestal e outro, né? Trazendo ali esses puleiros, já que ele não tem um voo tão consistente, ou seja, ele não consegue voar tanto por uma distância grande, relativamente grande, para a situação dele, né? E geralmente os voos dele, quando é em descida, ou seja, em declive, descendente, ele consegue voar por distâncias maiores. Já quando ele está ascendendo, em ascensão, ele não consegue voar na mesma distância, porque ele tem que fazer mais força, gastar mais energia para subir, né, na área que ele está. Por exemplo, ele está indo do vale ao ambiente serrano. Então, como ele vai ter que subir, ele precisa ter mais puleiros por perto para ele conseguir descansar e aos poucos ele conseguir fazer essa ascensão. Se ele estiver em movimento de ascensão, ou seja, subindo, ele vai precisar de mais puleiros. E aí cabe a você estar de olho nesses puleiros. Se você está vindo para uma área como a Mantiqueira, que ocorre muito, principalmente a região Mantiqueira mesmo, né? Que é a floresta principal aqui, a floresta ambrófila mista, a mata com araucária, você fique atenta ou atento a estes puleiros que ligam os corredores, porque ele vai passar por lá. Até em abacateiro eu já vi ele, como foi o caso até no Vale do Baú, né? No Vale do Baú, especificamente, a gente consegue ver ele em todos os trechos, porque lá está cercado de floresta. E as áreas que não estão cercadas de floresta, ele está muito frequente também em bananá. Então, plantação de banana, como eu falei aqui do abacate, que lá também tem uns abacates, pé de abacate, o pessoal faz pomar, né? Em pomar ele vai bastante por questão das frutas. Pelo circuito Vale do Baú que a gente faz, a gente consegue ver ele tanto na borda de floresta quanto na estrada mais aberta, também assim próximo aos rios, ou seja, na mata ciliar que ocorre por lá. No Artão do Quilombo, lá na Gorjeios, a gente consegue ver ele em qualquer lugar. Ali tem um fragmento florestal bem considerável para ele conseguir se reproduzir. Tem plantação de banana por perto, tem pomar para o outro. Então ali na Gorjeios, especificamente, é uma espécie bem comum. É bem mais fácil de ver o tucano de bico verde na Gorjeios do que nos outros lugares aqui. Apesar de que quase sempre que a gente está caminhando pelo Vale do Serrano ou Vale do Baú, a gente vai conseguir ver ele. Dentro dos lugares que eu estou, esses são os que eu mais vejo com facilidade. Já outros ambientes que passo,
não é essa mesma frequência que eu consigo observar o tucano de bico verde. Inclusive, se você quiser vir para cá, para São Bento do Sapucaí, para ver ele, nesses 3 lugares que eu te falei, a gente opera nessas aves. Então, ao Circuito Vale do Baú, se você quiser caminhar por 8 quilômetros, observando aves o dia inteiro, 6, 8 horas, conhecer a cultura local daqui, comer um bom pastel de frente para a face sul da Pedra do Baú. Já se você quer observar as aves do banhado, né, as aves do brejo, inclusive foi neste roteiro especificamente que eu resolvi fazer com que uma espécie desse banhado fosse o símbolo desse projeto da Pássaros, né, que é a tesoura do brejo, que a gente consegue observar bastante, assim, é a ave símbolo do roteiro, é a ave símbolo da Pássaros, é a ave que a gente vai ver ali no roteiro Aves do Banhado. E ali é um contexto do qual a gente sai da Baixada do Vale e sobe até Belos Mirantes. Então a gente vai em ascensão, subindo um morro, coisa ali de 5 quilômetros, aproximadamente 5 horas de passarinhada também. A gente consegue observar bastante espécies de ambiente florestal e também das serras. Já na Gorjeios, é principalmente aves florestais e rapinantes, com frequência. E o tucano do bico verde está sempre por lá para dar um show pra gente, porque lá já é um ambiente construído para atrair as aves mesmo. E o que tem ao redor ali também da Gorjeios, né, que é uma hospedagem, inclusive, caso você queira se hospedar por lá, então você consegue também já dormir por lá, passarinhar por lá, consigo te atender lá, caso você queira. Se você quiser vir passarinhar por aqui na Mantiqueira, eu vou deixar o link dos nossos roteiros na descrição desse vídeo para você conferir depois e já começar a ter um gostinho de como que é observar aves em São Bento do Sapucaí e também em alguns lugares de Gonçalves. E assim, ver essa espécie ao vivo é um ótimo sinal de que a gente está numa área que consegue ter recurso suficiente para essa espécie se manter na área, e ela, para restauração florestal, é uma peça-chave, porque ela consegue, com esse bico mais alongado, né, e por ser uma espécie mais florestal, ela consegue pegar alguns frutos que são inacessíveis para outras aves. No momento que ela for defecar ou regurgitar as sementes, ela vai estar dispersando as sementes, ou seja, ela vai estar facilitando a recomposição da floresta, a restauração do ecossistema nos lugares que ela está. Isso é maravilhoso, portanto, quando você está vendo uma ave dessa, você está vendo um agente da restauração, uma ave que é chave para a conservação da natureza e para a recuperação de áreas degradadas também. Ela mantém o ambiente que ela está mais saudável, mais resiliente, ao mesmo que ela dispersa muitas sementes. Então, se você tem uma área aí que você quer restaurar, que você quer reflorestar, você deseja ter um trabalho assim, ter o tucano do bico verde por perto, é um motivo de comemoração para você. E uma das técnicas usadas para o tucano do bico verde auxiliar nesse processo de restauração florestal é a nucleação. Então, essas árvores, como eu falei para você, que são pontos que conectam, né, um fragmento em outro, essas árvores maiores, que vão ser o puleiro principal para os tucanos, ou se não há puleiros onde você está, você vai precisar construir esses puleiros, facilitando, isso já envolve a nucleação, né, facilitando essa ligação de um ambiente para outro, assim como embaixo desses puleiros, que vão ser os pequenos núcleos das florestas que vai recompor essa área degradada, você também fazer o plantio ali de algumas árvores maiores, formar esses pequenos núcleos que depois, com o tempo, vai se formando uma teia e vai linkando as florestas, os pontos florestais e assim recompondo o ecossistema, tá beleza? Viu o tucano de bico verde agora? Comemora se tiver aí no processo de restauração na sua área, se você estiver observando aves, comemore quando você vê o tucano de bico verde, porque ele é peça-chave importantíssima para a Mata Atlântica. Outra coisa importantíssima é você clicar no botão de se inscrever aqui no nosso canal. E boa no like também, para essa mensagem se espalhar e as pessoas observarem o tucano de bico verde, contemplarem essa espécie maravilhosa. Quando vê ele por aí, não ficar tentando espantar o bicho, mas sim facilitar, preservar as árvores mortas. Pelo amor de Deus, você vê uma árvore morta, você não corta, você deixa a árvore lá, você deixa ela quietinha lá. E se você já estiver planejando sua viagem para ver a Mantiqueira,
em São Bento do Sapucaí ou em Gonçalves para observar aves, vou deixar um vídeo aqui do lado, no qual eu explico muitas coisas de como que funciona a atividade de birdwatching por aqui com a gente, comigo ou com a Rita. E se você tiver com família, se tiver com crianças também, eu fiz um vídeo especialmente para você aqui e aproveite para assistir. A gente se vê no próximo vídeo.